muito boa noite ou boa tarde. Se estiver no Brasil, na verdade não interessa nada porque isto vai estar gravado. Portanto, é quando tiver, seja bem-vindo a mais uma tertúlia da nossa comunidade Astrosofonia, não é, Luís? A 29ª, 29ª. a verdadeira 29ª. Olha A verdadeira. A O erro que eu fiz verdadeira. a semana passada, mas já foi. Oh, Luís, estamos quase a chegar à 30ª. Isto é É inacreditável. verdade. Agora mesmo, agora estava a falar, vamos para a 30ª. Pois é. Mas vamos ter que começar a dizer a 31ª, a 30ª. Bem, 30ª. logo vemos isso. Hoje temos connosco o Marcelo Dalla, com um tema mega, mega interessante, toda a gente gosta, não é? A astrologia kármica, indícios kármicos no seu mapa natal. Mas já vamos ao Marcelo Dalla, que eu já vou apresentar, mas antes disso, Luís, diz as regras de Saturno e Aquário, que foi Pois, a claro, altura acaba que por a ser nossa para mim. comunidade foi formada. Essas regras, eu vou ser muito rápido, porque hoje então temos aqui muitas caras novas. E então vou dizer as pequenas regras que temos aqui ao vivo. Portanto, a primeira, obviamente, sejam bem-vindos, aqui já está aqui e é repetente, e até para a primeira vez, sejam muito bem-vindos e espero que venham nas próximas. Então as regras são muito simples. A primeira é ter o microfone fechado durante a apresentação do astrólogo convidado, o Marcelo Dalla, obviamente que isto é óbvio. E terem a câmara aberta, porque nós estamos aqui, estamos para conviver, estamos para falar uns com os outros e gostamos de ver. E quem está preocupado vai aparecer no YouTube, esteja descansado, só vai aparecer eu, a Alexandra e o convidado. Portanto, estejam à vontade, isto é só para nós. Outra coisa, obviamente que temos de ter respeito e há de haver um momento que, ou melhor, simplificar, a primeira meia hora o Marcelo vai falar, a segunda parte é para nós estarmos entre e falarmos com os outros. Portanto, quem quiser falar ou fazer perguntas, meta depois aí na caixinha de perguntas só o nome, nós depois, para ser por ordem. Mais, é óbvio que temos que respeitar as pessoas, que isto é um espaço de diálogo e de crítica construtiva. Nada mais, penso que está tudo dito. Portanto, a Alexandra passa a apresentar o nosso convidado de hoje especialíssimo. Exatamente. Então, Marcelo Dalla, um astrólogo que eu tenho o privilégio já de conhecer, que vai ser palestrante nas jornadas astrológicas da Dona Luísa, não consigo dizer que deixar de fazer publicidade, não é? Assim como a Beth Batista, vem do Brasil de propósito, para as nossas jornadas em Portugal. Ele é formado em comunicação pela SEA, que imagino que seja a Escola de Comunicação e Audiovisuais, mas estou a inventar, da USP. Estuda astrologia há mais de 30 anos, atua profissionalmente como astrólogo no Brasil e em Portugal. Em Portugal, vês, Luís? Sei que ele vem cá sempre. Há 17 anos. É professor de astrologia, especializado em astrologia kármica. Fabuloso, vem falar sobre isso hoje. Terapeuta de florais de Bach, que eu acho maravilhoso, assim como a nossa Fátima Duque, que também vai estar nas jornadas a falar de astrologia e florais de Bach. Xamanismo, espetacular. Também artista gráfico e músico. Fez 2 livros de mandalas mágicas e uma de mandalas de signos, Luís. Incrível. Ambos pela editora Verso de Capa. Escreveu horóscopos diários para o jornal Destaque, para o portal UOL, que é mega famoso, para o Movimento Natural Vibe e agora para o portal IG. Isto no Brasil, porque eu só conheço... No Brasil, quer dizer, na internet. É do mundo. E minhas senhoras e meus senhores, com vocês, o nosso querido convidado, obrigada por teres aceito o nosso convite. E vamos Eu que agradeço. Agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Aliás, a gente vai se conhecer pessoalmente logo mais, né? Aqui há 10 dias, 20 dias, tá chegando, né? Então, gente, hoje, o que eu pensei de compartilhar aqui com vocês? Eu trabalho com astrologia já há muito tempo, desde a época da faculdade. Eu já fazia mapa astral dos meus colegas. Então, no início, lá nos anos 80, entrei na faculdade, já estou velho, entrei na faculdade nos anos 80. E no início eu era autodidata. Depois, com o tempo, eu tive encontros com alguns mestres. E um dos mestres que me marcaram muito e que, por causa dele, eu tenho muito contato com Portugal, foi o Antônio Rosa. Eu não sei quem aqui conheceu o Antônio Rosa, era um querido, ele tem o Cova do Urso, que é um blog. Nós ficamos muito amigos em 2008, por causa dos nossos blogs. E ele, desde o primeiro comentário que ele deixou lá no meu blog, ele foi muito querido. Já ficamos amigos de cara.
E o meu sonho era ir para Portugal e fazer algum curso com o Antônio Rosa. Meu sonho era esse. E fui, e a nossa conversa também, a nossa sintonia, se deu muito por causa desse interesse da astrologia kármica, porque ele também gostava muito dessa área da astrologia kármica. E foi com ele que eu comecei a entender e a me situar melhor dentro da astrologia, vou dizer assim. Porque a astrologia, hoje em dia, basicamente, ela se divide, a astrologia ocidental, ela se divide em duas grandes tendências. Uma astrologia mais psicológica, e também tem o pessoal que gosta da astrologia clássica, medieval, tradicional, e uma outra vertente que é mais espiritualizada, digamos assim, que está interessada em compreender a nossa jornada de alma, que entende que que somos um espírito, que estamos aqui, que encarnamos nessa vida, mas temos vidas passadas também, e que bebeu muito de algumas fontes também do Oriente, né? Da astrologia védica, porque esse conceito de reencarnação lá no Oriente ele é muito difundido, é muito comum. Todo mundo no Oriente aceita a reencarnação. Já no Ocidente não é tanto assim, né? Algumas poucas vertentes, mais o pessoal do espiritismo, né? Aqui no Brasil a gente tem a Umbanda também, né? Mas então eu fui muito para esse caminho e chegou um momento que caiu nas minhas mãos um livro que tem exatamente o título que eu dei hoje para o nosso assunto da palestra de hoje, essa aula de hoje, que é Indícios Kármicos do Mapa Natal. É o nome do livro. Não sei se vocês já conhecem, já viram, um livro fininho do autor, que ele se chama Donald... deixa eu pegar aqui, te falar. Não, é Richard Strauss. Indícios Kármicos do Mapa Natal, do Richard Strauss. Tem um outro livro também, do Donald Ayott, que se chama Planetas Retrógrados em Reencarnação. Esses dois livros, eles meio que se complementam o outro. Aqui no Brasil eles foram lançados pela editora Pensamento, e a gente encontra nos sebos, né? Nas lojas de livros usados para comprar. Mas esse livro, quando eu li, ele foi uma chave para mim, porque intuitivamente eu já estava indo para aquele caminho que eu encontrei no livro. Sabe quando uma pessoa amarra todas as suas ideias e confirma e tudo se encaixa? Né? Então eu quero passar para vocês essa visão que se encaixou e que se abriu muito para mim com esse livro. E eu deixei aqui no chat uma tabelinha. Depois quem quiser pode salvar essa tabelinha, que é um esqueminha. E esse esqueminha que está presente nesse livro. Né? Porque qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: alguns pontos do mapa trazem indícios da nossa herança, do que a gente já viveu, do que a gente viveu do passado dessa vida, de vidas passadas, e a nossa herança dos antepassados também, né? E outros pontos do mapa, então esses pontos falam muito da nossa vida pregressa, da nossa herança. E outros pontos do mapa vão apontar caminhos, direções, potenciais para o futuro. O que a gente veio buscar, o que a gente veio desenvolver, o que a gente veio integrar nessa vida que a gente não integrou antes. O que a nossa alma se propôs a viver nessa vida que não viveu antes. Afinal de contas, por que a gente está aqui? Por que a gente reencarnou? Né? E aí a gente começa a entender que tudo na natureza tende ao equilíbrio. Então, se tem um desequilíbrio ali muito forte para um lado,
nessa vida vem para o outro, para a gente ir se equilibrando. Então a gente começa a se situar ali dentro do mapa, nessa leitura, e a ligar os pontos e a compreender melhor a nossa jornada de alma, a história da nossa alma, a nossa lenda pessoal, de onde viemos, para onde vamos, que é a grande pergunta, né? A grande pergunta filosófica do homem é esse, de onde vim, para onde vou, né? Então, eu começo interpretando o mapa pelos nodos lunares. Os nodos lunares, que é o nosso eixo kármico, né? O nó do sul, para quem não sabe, é um pontinho fictício ali, a gente tem a intersecção da órbita da Terra com a órbita da Lua. Esses dois pontinhos formam o nó do sul e o nó do norte, a cauda do dragão e a cabeça do dragão. Esse ensinamento vem lá da astrologia védica, dos Vedas, né? E a nossa jornada de alma. Então, o nó do sul, a cauda do dragão, o próprio nome já diz, né? A cauda. Então, seria as nossas caudas de experiências que a gente traz. E aí é o que a gente já conhece. Normalmente, quando a gente é mais jovem, a gente vive mais o nó do sul. E seria meio a zona de conforto, mas fala também de algumas questões kármicas, né? Ali, o nó do sul, o signo e a casa, né? E o nó do norte é o que a gente ainda não viveu. E vem com esse desafio de integrar aqueles assuntos da casa e as qualidades do signo, aonde está o nó do norte. Aí o próprio nome já diz, o nosso norte, né? Uma bússola mesmo, norte. Então eu costumo notar que normalmente quando a gente é mais jovem, a gente vive mais no nó do sul, e quando a gente vai amadurecendo, se a gente faz a caminhada direitinho, aos poucos a gente vai integrando lá o nó do norte. E o objetivo é encontrar o caminho do meio ali das polaridades, né? Integrar as polaridades, nó do sul e nó do norte. Porque também as pessoas falam que o nó do sul é kármico, e aí a gente vai ver as questões pesadas, né? As distorções, as sombras, né? Mas a gente não traz só coisas ruins do passado, a gente traz coisas boas também, né? Então, eu fico com um pouco de cuidado de pensar nos signos, nos planetas, nas casas, só com essa separação, negativo, positivo. A gente vai, né? O objetivo é integrar o caminho do meio ali, o nó do sul e o nó do norte, né? Então, por exemplo, eu tenho o nó do sul em Escorpião na casa 12. Eu sei que eu fui bruxinho em vidas passadas, né? E esse povo que vem de Escorpião e vai para Touro é um povo que viveu escondido na calada da noite. Em algum momento pode até ter feito parte assim da bandidagem, né? Porque Escorpião são os marginalizados, Escorpião é o ocultismo, Escorpião tem que fazer as coisas escondido na calada da noite, né? Mas é aquele povo que quer jogar luz nas sombras, são os detetives, investigadores, né? Que já tiveram envolvimento com os mistérios no passado. E aí o nó do norte. Se vocês quiserem, eu falo um pouquinho de cada eixo. Não sei se a gente vai ter tempo de falar de todos os eixos. Eu queria falar mais de uma coisa mais geralzona. Só vou dar o exemplo do meu. O nó do norte em Touro, o que o nó do norte em Touro tem que aprender? A trabalhar muito as questões do merecimento, de ter prosperidade, de construir, né? De estar aqui na Terra, de aterrissar, né? Nó do norte na casa 6, em Touro. Eu tenho que aprender a viver aqui na Terra, né? E a prestar serviços conectados com esse touro, com essa prosperidade do touro, né? E essa coisa mais doce de Vênus, né? E o esqueminho já está postado lá, tá no... Depois, se quiser, posto de novo, mas eu anexei. Queres que eu publique? Enquanto falas, Pode. Ok. E aí já vou chegar nesse esqueminha. Eu estou dando esse exemplo, por quê? Porque eu começo interpretando o mapa pelos nodos lunares,
E os nossos lunares servem para mim, na leitura, para puxar o fio da meada. Então começa a puxar o fio da meada. Aí você vai ligando os pontos. Qual é o outro ponto que fala muito do passado? A Lua. A Lua fala das nossas memórias emocionais. A Lua fala da família, da mãe. A Lua fala das ancestrais também, as avós. A nossa ancestralidade feminina é a Lua. Então toda a memória emocional que a gente traz da família, da mãe, das ancestrais, fica gravado na nossa memória celular. E as nossas respostas emocionais, todas que a gente teve ao longo da caminhada da nossa alma, vai ficando gravado, né? Lua fala muito de memória também. E vira um padrão instintivo. Então a Lua fala dos instintos, mas esses padrões instintivos, emocionais, eles têm uma história. Então essa história é a Lua que vai mostrar, né? A Lua me fala muito de questões também sistêmicas, padrões sistêmicos que a gente herda da família. Lua e Saturno, pai e mãe, né? Saturno vai mostrar no mapa aonde tem um nozinho ali, kármico também, que uma dificuldade, uma limitação, uma restrição, que a gente vai desenvolvendo, perseverando, desenvolvendo uma competência. O Saturno, com o tempo, com a maturidade, porque Saturno é Cronos, é o tempo. Com a maturidade eu percebo que a gente consegue viver melhor o Saturno, na fase mais madura da vida. Na primeira fase da vida, quando a gente é jovem, a gente vive mais o lado da restrição, da dificuldade, da limitação do Saturno. Quando a gente vai amadurecendo, a gente tende a vivenciar melhor o Saturno, porque o Saturno é exatamente a competência adquirida que vem com o tempo, né? A maturidade. O Saturno também é um outro pontinho, que vai mostrar ali um nozinho kármico. Os planetas retrógrados. Os planetas retrógrados mostram aqueles temas que se repetem na vida da gente. Padrões repetitivos e que a gente traz de vidas passadas. Retrógrado é rever para fazer melhor. Eu costumo brincar com os meus clientes e alunos e dizer que os retrógrados são matérias que a gente ficou de DP na faculdade, né? Então, sempre vamos revisar com o objetivo de dar respostas mais conscientes e mais elevadas para aquelas questões repetitivas, né? Então, os planetas retrógrados, a gente tem que ter um olhar especial para eles, porque eles vão mostrar exatamente isso. Esses temas que a gente sempre vai revisar com o objetivo de fazer melhor. Então, são padrões, né? São temas que se repetem. A gente tem algumas casas que são casas, elas são mais kármicas também. São as casas de água. Casa 4, casa 8, casa 12. Né? A casa 4, ela é muito kármica, porque é a casa da família. Né? E para quem conhece um pouco dessa filosofia espiritual, espírita, diz que o nosso karma se afina muito com o karma da família. Né? Então, eu nas minhas leituras, eu costumo ver muito questões sistêmicas, familiares, mas que também fazem parte do karma da pessoa. Então, a pessoa tem aquele karma, mas a família dela também tem. Quando eu gosto muito de indicar a constelação familiar, porque na constelação familiar a gente vai entrar em contato com esses padrões repetitivos e ressignificar eles e libertar. A gente está libertando o nosso passado, mas a gente está libertando os nossos antepassados também, que viveram aqueles temas semelhantes. Né? Então eu vejo muito padrões sistêmicos de constelação familiar na Lua, Saturno e casa 4, né? Aquele pontinho lá embaixo, fundo do céu, é exatamente as nossas raízes, né? Fala muito da nossa ancestralidade no fundo do céu, né? A casa 8. Casa 8 também é uma casa que, se a gente tem questões do passado ali na casa 8,
Lua, né? Nó do Sul, enfim, Saturno, retrógrados na 8. São pessoas que já viveram, já sofreram muito já em vidas passadas. Uma alma sofrida, né? De perdas, de mortes, de reviravoltas, uma montanha russa de emoções, de sentimentos, né? E é uma casa que fala a sombra da casa 8, é uma sombra pesada, complicada, que é a sombra das traições, das manipulações, das coisas que são escondidas, das corrupções, né? Das coisas que são feitas por baixo dos panos, né? A casa 12, essas casas nem tem aqui nessa tabela, estou colocando agora para vocês. Casa 12 é a casa do inconsciente. Casa 12 vai falar muito de vidas passadas também. E os planetas que estão ali na casa 12, a gente tem questões para serem trabalhadas que estão guardadinhas lá no fundo do inconsciente, que precisa ser também trabalhado e ressignificado, né? Então, olha lá, Nó do Sul, a Lua, Saturno, os planetas retrógrados e os aspectos desafiadores também, né? As quadraturas, principalmente, tá? E aí vamos olhar lá para o desafio, para o que a gente vem buscar, o que a gente vem desenvolver, o que é indicador de futuro. O Nó do Norte, o Sol, né? O signo onde tem o Sol é luz, é consciência. As qualidades daquele signo, daquela casa, a gente vem aprender a desenvolver a expressão da nossa identidade, o nosso Sol ali. Se a pessoa tem Sol e Lua no mesmo signo, ou Sol e Nó do Sul, ela está tendo uma nova chance de viver aqueles assuntos numa oitava mais elevada, com mais consciência, né? O ascendente também, né? Para a astrologia kármica, para a astrologia esotérica, as qualidades do signo ascendente funcionam como um canal de ligação com o nosso eu superior. Então, para além do ascendente ser a nossa imagem, o nosso cartão de visita, de falar de características do nosso corpo físico, o ascendente, para a astrologia kármica, as qualidades do ascendente também são desafios que a gente vem desenvolvendo nessa vida. Aprendizados, né? O meio do céu, né? Que é o ponto das metas profissionais. O Júpiter. O Saturno está errado. O Saturno coloca lá na herança. O Saturno pode entrar no futuro e no passado também. Nos dois. Né? Os planetas retrógrados também entram nos dois. Porque a gente vem repetir. Né? Mas vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que a pessoa vem com Nó do Sul em Escorpião, Lua em Leão, Saturno em Capricórnio. A pessoa pode ter sido um tirano em vidas passadas, né? Uma Lua em Leão, na sua sombra, ela é narcisista, né? E são 3 signos que falam de liderança: Leão, Escorpião, Capricórnio. Aí nessa vida essa pessoa ela pode vir com o Nó do Norte em Touro, um ascendente em Caranguejo, um Sol em Libra, Balança, ou em Peixes, né? Peixes para desenvolver mais empatia, compaixão. Então a gente começa a perceber, ligando esses pontos, quando a gente vai interpretar o mapa, o que é que fala do passado, e a gente vai ligando e interpretando, né? Juntando os pontos, ajudando a entender o que ela vem buscar. Então ajuda muito a pessoa a ela se alinhar melhor com o seu propósito de alma, né? Ela analisar o meio do céu é um ponto que a gente tem que analisar com muita atenção, né? Porque o que a gente mais vê
hoje em dia, inclusive a maioria dos meus clientes, não sei os clientes de vocês, mas a maioria dos meus clientes são todos assim, estão perdidos profissionalmente. Então, muitos estão em transição de carreira, muitos estão buscando, outros estão perdidos. Outro dia, essa semana mesmo, eu fiz o mapa de uma cliente que é médica, mas ela tem muito forte no eixo dela o Virgem e o Peixes. Ela tem Lua em Virgem, Saturno em Virgem, Sol em Virgem, nó do Norte em Virgem. E o nó do Sul dela está em Peixes e o ascendente em Peixes. Ora, esse eixo Virgem-Peixes, Virgem é um signo muito ligado aos profissionais de saúde, né? Aos curadores, tá? Medicina, médica, tá? Ok. E ela muito racional, tem que tomar cuidado com essa coisa de se cobrar demais, né? Ser muito autoexigente. E o medo de errar, né? E o Peixes, o nó do Sul em Peixes, traz um lado de hesitação também. A pessoa pode ficar... E ela tem o Netuno lá na casa 10. E qual que era a questão dessa minha cliente? Ela exerce essa medicina já há muitos anos, mas ela sente que tem mais. Ela quer buscar uma nova medicina. Ela quer se conectar com uma visão mais holística. Ora, tem tudo a ver com peixes, né? Ascendente em peixes. Então, integrar esse eixo virgem-peixes é ter a técnica virgem, mas estar conectado com a sua espiritualidade, com seus guias, com seus mentores. Todo esse universo do holístico é o peixes, né? Trazido para o serviço, para a prestação de serviço, para levar uma melhoria, uma qualidade de vida melhor para o outro, uma cura. Isso é o virgem, né? Então, daqui a pouquinho a gente já pode, eu posso falar um pouquinho de cada um aí, vocês vão me perguntar, já vão querer saber os seus, né? Essa parte fica para um momento privado, Marcelo. Tens 10 minutos, ok? Tá. 10 Tá, minutos, tá. passa a voar. Tá. Então, não, eu já estou quase a concluir. Mas olha, esse livro é muito interessante, o Indícios Kármicos do Mapa Natal, porque ele coloca esse esquema e depois ele dá alguns exemplos, mas o que ele faz? Ele tenta buscar uma ideia-chave daquela alma, daquele espírito. E aí ele usa muito aquele livro A Mandala Astrológica, do Dane Rodiah, A Mandala Astrológica, que ele traz uma imagem simbólica para cada grau, para os 350 graus tem uma imagem simbólica, né? Não sei se vocês conhecem a Mandala Astrológica do Dane Rodiah. Os graus sabianos? Isso, exatamente. E eu não sei como que ele descobriu isso, é uma coisa da intuição dele, mas ele chega na lua nova, antes do nascimento da pessoa, no grau da lua nova. Ele vai lá naquele grau da lua nova e vai ver o símbolo sabeu ali, o símbolo sabiano ali. E aquele símbolo confirma tudo que ele estava vendo, toda a imagem é uma imagem simbólica de tudo que ele percebe da história da pessoa no mapa da pessoa. Então, eu achei bem interessante isso. Só o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver, de um tempo para cá, eu comecei a ver o grau de Quiron, o símbolo sabiano do grau de Quiron. Porque esse livro do Richard Strauss, ele foi escrito antes da descoberta de Quiron. Entendeu? E Quiron foi descoberto agora, 77, é muito recente, né? E Quiron me fascina por isso também, porque é muito recente. Ainda tem pouco material, as pessoas estão a estudar, tem poucos livros sobre Quiron, né? Pouca coisa publicada. Então, o Quiron me intriga muito. E eu comecei a observar os símbolos saberes do Quiron, do mapa das pessoas. E diz muito, 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 muito. É fantástico.
Fantástico. Então, indico para vocês esse livro também, A Mandala Astrológica, do Dani Rudyard. E vão olhar o grau saber do Quiron de vocês, do mapa de vocês. É maravilhoso. Tá? Então, o que eu queria passar hoje é esse esqueminha de leitura, que mostra o passado, que mostra o futuro, quais são os indícios kármicos, né, trazidos do passado. Então, só fazendo aqui uma recordação para a gente fechar. Nó do Sul, Lua, Saturno, planetas retrógrados, né, casa 12 também, quadraturas. E o futuro, o que a gente vem buscar, que a gente vem desenvolver? Sol, nó do Norte, ascendente, Júpiter também. Júpiter vai mostrar o que a gente vai expandir, né? Júpiter também é indicador futuro. Tá? E depois disso, depois dessa leitura, olhar o Quiron. O Quiron sempre vai confirmar. Quiron, a parte da fortuna também sempre confirma. Porque quando a gente tem uma questão importante no mapa, ela começa a se repetir de várias formas. Vocês já perceberam isso, né? Quando o tema é importante, ele se repete pelo menos 3 vezes. Né? Então, quem vai confirmar muito é parte da fortuna e Quiron. Tá? E olhar o grau ali do Quiron. E olhar a imagem do símbolo saber do Quiron. É isso. Muito obrigada! Toda a gente vai ficar super curiosa e vai já consultar todos. Obrigada, Marcelo, maravilhoso. Luís, foi fantástico. Foi, deu aqui alguns completamente macetes. geminiano, rápido, fácil, falou de tudo e mais alguma coisa. Isto dava pano para mangas, mas nós só temos meia hora, não é, Luís? Meia hora. Exatamente, meia hora pública. Agora vamos todos conversar, que esta é a grande vantagem de ser membro da Astrolosofonia. É que agora o Marcelo é tudo nosso. E para a próxima, se quiser estar aqui connosco, é muito fácil. Basta fazer o quê, Luís? É mandar um e-mail para astrolusofonia@gmail.com, que eu vou meter alguns aqui. E já está. E já está. Não, pelo menos que diga boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Eu quero ser membro da Astrolosofonia. Pronto, é só isto. Mais nada. Esta nossa comunidade encontra-se todos os meses porque ama a astrologia. Falamos astrologuês e a língua portuguesa, o português. Portanto, se tiver astrologuês. Se tiver os 2 requisitos, venha daí. Não há requisitos. E não custa nada. Quais são as condições? 0 euros. Custa 0 reais e 0 euros. Exatamente. As condições são estas: amar a astrologia, querer aprender a astrologia e falar português. É só isto. E claro, por enquanto, não é, Luís? Por enquanto, encontros mensais. Depois no amanhã, vamos desenvolver a nossa cabeça de dragão, vamos desenvolver a nossa parte da fortuna, o nosso ascendente, não é, Luís? E muito grato ao Marcelo por deu este encadeamento que, para quem está a começar ou para quem quer entrar neste caminho, possa perceber os caminhos. E isso depois dá para desdobrar, obviamente. E então, muito obrigado pela sua presença aqui. Alexandre. Eu que agradeço. Agora vamos fechar, Luís, depois cortas esta parte e agora é a parte mais gira, não é? Exatamente. Vá. Vamos embora. Claro, bem. Olha, chegou uma pessoa agora, Marcelo. A Maria chegou agora. Portanto, agora vamos fazer... Estou aqui aberto para dúvidas, podem me perguntar. Agora é aberto para dúvidas, exatamente. Vamos lá. Eu disse às pessoas por aqui, montes de gente, Marcelo, falou durante a palestra aqui no chat. Há imensas partilhas aqui.